Pessoal, hoje é dia de uma tonelada de novidades. O James Gunn liberou oficialmente a imagem do mural que a gente tem na Sala da Justiça no filme do Superman. E esse era um dos grandes segredos aí do filme do Superman, porque as imagens que a gente estava tendo era muito difícil de identificar os personagens. E agora não, a gente tem as duas imagens em alta definição e dá pra ter certeza de quem são esses personagens. Nesse vídeo vamos passar limpo todos esses personagens que estão aí, o que o James Gunn pretende fazer com esses personagens, o que isso significa pro DCU e se dá pra ficar empolgado com a aparição de um deles aí no futuro. Mas também não é só isso que a gente vai falar. Tem um projeto da DC Studios que foi cancelado, confirmado pelo James Gunn, e agora a gente tá tentando montar um quebra-cabeça pra entender qual que é esse projeto? Seria Monstro do Pântano? Authority? Eu também vou reagir aqui ao trailer da nova animação do Batman, aquela do Batman Azteca. Pois é, depois de anos falando dessa animação do Batman Azteca, finalmente ela vai sair. Confesso que tô bem empolgado para ver o trailer. E também tem novidades envolvendo os quadrinhos da DC. Já que tá tendo a Comic Con, já teve o painel da DC com Scott Snyder, Mark Waid, e eles revelaram algumas informações importantes da nova saga da DC, o DC KO. E também no Universo Absolute foi confirmado que a gente vai ter a aparição do Capuz Vermelho, do Espantalho e do Arqueiro Verde. Pois é, Arqueiro Verde Absolute confirmadíssimo, tem até imagem. Então, gente, hoje é um daqueles vídeos, uma tonelada de novidades. Roda a abertura e vamos lá. E só antes da gente começar aqui, ó, um grande salve para os novos membros e para os membros que renovaram: João Victor, Lucas Miranda, Cart, Pedro Augusto e Riquiel. Esse vídeo aqui só é possível graças aos membros da Batfamília. Valeu, gente, muito obrigado. Somos mais de 200 membros. É coisa pra caramba. E beleza, vamos começar falando sobre as novidades do DCU. Pra quem não lembra, no filme do Superman, quando a Lois Lane vai pedir ajuda pra Gangue da Justiça, ela entra lá no Hall da Justiça. E tem dois murais muito grandes, que segundo James Gunn, são murais pra contar a história dos meta-humanos. É importante frisar isso, a história dos meta-humanos na Terra. E não que seja a história da Sociedade da Justiça, que era algo que eu tinha cogitado anteriormente. Tem nada a ver com Sociedade da Justiça, e sim uma linha do tempo através das eras, envolvendo vários heróis meta-humanos. Beleza, essa é a primeira imagem. Vamos começar com a personagem da esquerda, é a Madame Xanadu. E ela tá vestindo ali o que o pessoal chama de manto de Saira. A Madame Xanadu é uma das personagens muito importantes desse núcleo mágico da DC. Ela é uma personagem que existe há muito tempo, através das eras, ela sobrevive. O nome real dela é Nimue. E assim, por que ela é importante? A Madame Xanadu é uma homomage dentro dos quadrinhos da DC. Nesse painel, a gente também vai ver os Tara, né, o pai da Zatanna. E esses dois personagens, eles são conhecidos por serem homomage. O que é o homomage? É tipo um humano que pode usar magia. Mas, tecnicamente, ele não é meta-humano. O que eu acho que tá acontecendo aqui nesse painel do James Gunn, e que é um indicativo para o futuro do DCU, é que essa classificação homomage que tem nos quadrinhos não vai acontecer no DCU. Ou, pelo menos, não nesse momento. Talvez os humanos não tenham conhecimento de que seja um homomage, mas com certeza eles estão colocando todo mundo na mesma caixa, sabe? É, meta-humano. Usa magia, pode se transformar. Amazona, meta-humano. Parece que eles estão, né, juntando tudo numa coisa só. Algumas pessoas podem achar errado, outras pessoas podem entender que é melhor desse jeito, e outras pessoas não estão nem aí, porque dane-se, é um conceito de quadrinhos, ninguém precisa levar isso tudo tão a sério. Bem, depois ali a gente tem o Silent Knight. Essa mulher aqui que parece uma amazona, realmente é uma amazona. Ela foi expulsa da Ilha das Amazonas e o nome dela é Exoristos. Depois a gente tem o Pirata Negro. Esse já dava para identificar antes, né? Mesmo com a qualidade da imagem um pouco pior. Aí na direita a gente tem a Miss Liberty, ou Senhora Liberdade. E percebam que tem meio que uma linha do tempo sendo contada aí, né? Desde os tempos medievais com a Madame Xanadu. Aí você tem a época da exploração com um pirata, você tem a Miss Liberdade de um século depois. Esse cara aqui sem camiseta com uma máscara de búfalo, ele se chama Super Chefe. E na direita a gente começa a ter uns personagens bem mais obscuros. Esse cara aí no cavalo se chama El Diablo.
Mas não é o El Diablo do Esquadrão Suicida, tá? Não confundir. É o El Diablo Lazarus Lane, um herói do Texas. À direita dele, esse cara aqui sem camiseta, com punhos, é o Iron Monroe. Nossa, esse daqui eu nunca tinha ouvido falar. Tem uns personagens aqui que eu achei que são bem obscuros, sabe? Não são tão óbvios assim. Depois a gente tem o Fantasma de Flanders. E os últimos 3 são os mais fáceis dessa lista aí. A gente tem Wesley Dodds, Sandman, que pertenceu à Sociedade da Justiça, membro fundador. Esse cara de verde com A no peito é o Amazing Man. Ele não tem muito destaque, mas eu lembro dele aparecer recentemente numa HQ do Injustice, que foi o Ano Zero. E na direita, o mais conhecido dessa lista aí, que é o Zatara. Beleza, esses são os heróis do primeiro mural. Vamos pro segundo. Aqui tem uns heróis um pouquinho mais conhecidos. Começamos com a Liberty Bell. Essa personagem é importante porque ela é a mãe da Jessie Quick, que vai aparecer no futuro lá da família do Flash. Depois a gente tem essa dupla, né, esse casal Bulletman e Bullet Girl, e no meio deles tem o Max Mercúrio, um personagem muito importante para os velocistas, treinou vários velocistas, e o detalhe do Max Mercúrio é que na primeira imagem a gente tem esse personagem que ninguém sabe realmente quem que é ele, porque ele tá numa posição de corrida. E o pessoal tava achando que é o próprio Max Mercúrio, porque ele realmente atravessa eras. Com certeza no mural 2 é o Max Mercúrio, e na primeira imagem pode ser o Max Mercúrio, embora a gente não tenha certeza. Tinha algumas pessoas falando que poderia ser o Johnny Quick, só que também o Johnny Quick não tem nada a ver com esse visual, sabe? Mas poderia ser. Eu acho que a teoria de que é o Max Mercúrio faz mais sentido. Esses dois de verde é TNT e Dan Dinamite. Essa de amarelo é a Phantom Lady, Cavaleiro Atômico. E aí os outros a gente já tinha comentado no vídeo que dava pra conseguir identificar eles. A gente tem o Freedom Beast, a gente tem o Pantera. O que tá dando esse golpe de capoeira aí é o Vibro, né? Pra quem não lembra, né? É o mesmo personagem do Cisco lá na série do Flash. O cara de arma a gente não tem certeza absoluta, mas tudo leva a crer que seja o Gunfire. E aí, por último, que a gente achava que poderia ser o Senhor Destino, na verdade, não tem nada a ver com o Senhor Destino, não. É o Maxwell Lord, provavelmente para representar nessa era moderna dos super-heróis que fazem parte de uma equipe financiada por uma empresa. Tem uma coisa importante nesse mural aí, porque o James Gunn disse que tinha um ator famoso que interpreta um desses heróis aí no DCU. E agora que o painel foi revelado, perguntaram pro James Gunn se esse cara seria o irmão dele, o Sean Gunn, que tá fazendo o Maxwell Lord. E o James Gunn disse que não. Tem um personagem aí que vai ser interpretado por um ator conhecido. Quem que é, aí realmente ninguém tem certeza. Eu fico pensando que para ele dizer isso, teria que ser alguém já escalado. Talvez seja um personagem que vai aparecer nas séries Lanternas, ou na série do Pacificador, sabe? E aí, nessa galera toda, eu não descarto que seja a Madame Xanadu, ou esses mais recentes, como o Pantera, porque ele ainda pode estar vivo. Eu realmente fiquei curioso para ver o que o James Gunn quis dizer com isso, né? Qual o herói que vai ser. E assim, tá revelado um dos grandes segredos do filme do Superman, e dá pra ver que essa parte dos meta-humanos realmente vai ser muito importante no desenvolvimento do DCU. Nada tira da minha cabeça que, de alguma forma, no futuro, ele quer fazer alguma coisa envolvendo o Reino do Amanhã. A ideia do Reino do Amanhã, não que ele vai adaptar o quadrinho, tá? Eu acho que ele tá querendo caminhar pra isso. Beleza, seguindo pro próximo assunto, a gente já sabia que tinha um projeto cancelado, mas agora veio essa nova frase do James Gunn, que detalha um pouco mais porque o projeto não vai ir pra frente. Ele diz, né, que recebeu várias versões do roteiro, só que o roteiro não tava mudando o suficiente. E ele entendeu que era melhor não continuar. E realocou esse escritor num outro projeto, que a gente não sabe qual é. É um projeto que ainda não foi anunciado. O ponto todo é que ele não disse qual projeto que foi cancelado. Num primeiro momento, eu achei que poderia ser o Sargento Rock. É só que não pode ser o Sargento Rock, porque recentemente ele disse que o projeto estava avançando mesmo sem o Guadagnino. Não me parece que esses projetos são o mesmo, sabe? E aí, entre os projetos que a gente sabe, com certeza não é Gladiador Dourado, porque a gente ficou sabendo, né, que o roteirista já tá fazendo o piloto. Com certeza não é Brave and the Bold, porque eles não queriam cancelar um filme do Batman. E aí a gente realmente fica com apenas duas possibilidades. Ou é Authority, ou é Monstro do Pântano. Tudo leva a crer que seja Authority por conta dos rumores que já vinham circulando com o filme. É de que não tá vindo muito bem, que estavam cogitando fazer uma animação. A gente nunca sabe realmente o que é verdade, o que não é verdade nesses rumores. Mas, né, se você tentar encaixar os pontos, né, pode entender que seja o Authority. Eu ainda tenho esperança que esse projeto do Authority,
acabe virando uma outra coisa. Como a gente estava especulando aqui, né? Superman contra a Authority. Acho que isso seria muito legal de acontecer. Eu acho super válido colocar a Authority, a autoridade no DCU. Isso pode dar uma dinâmica muito legal pro filme. Então eu acabo sendo um pouco mais otimista. Talvez o filme tenha sido cancelado mesmo, mas a equipe ainda pode aparecer. Nesse projeto aí do James Gunn, por exemplo. A esperança ainda não morreu. Vamos ver aí nos próximos meses, porque o James Gunn disse que tinha um projeto prestes a ser anunciado. Eu acho que a gente pode descobrir qual que é esse projeto no final de Pacificador. Lá em outubro, acho que lá a gente pode ficar sabendo. E beleza, agora vamos falar do Batman Azteca, porque saiu oficialmente esse trailer. Já estava circulando na semana passada, mas eu esperei sair oficialmente para poder reagir. Play, vamos lá. Batirangue, legal. O medo pode matá-lo ou inspirar uma ação. Porra! Legal, hein? Como assim? Tá usando o tema do Danny Elfman? Essa animação aí, não sei, por enquanto ainda não me pegou. Se fingem de legais, né? Mas no fim vão querer matar todo mundo. Para aí. Eu acho muito engraçado que eles estão falando o mesmo idioma. Deixa eu voltar agora. Pulei. Pô, matou já o cara. Matou o pai do Bruce. Esse é pra ser o Alfred? Pô, ficou legal aí o visual da cidade, hein? Bem colorido. Que eu sei que é assim, né? Pô, ficou maneira a cidade. Tá, isso tá legal. Agora sim tô vendo uma animação boa. Eita, é mulher gato. Ih, arranhou o rosto ali. Ah, ele vai ser o Duas Caras. Tá, entendi. Pô, só aquele arranhão deixou o rosto todo errado. Tem um Coringa? Pô, tem uma Era Venenosa, legal. Nossa, mas é todo mundo também. Pô. Ok, maneiro. Ok, vai acabar já, é? Batman Azteca. Assim, sendo sincero, né, bem sincero, eu tava esperando um pouquinho mais dessa animação. Em termos de qualidade de animação mesmo, sabe? Pô, isso aqui vai sair no cinema, lá no México. E, pô, tá com um nível de qualidade de animação pra TV, né? Eu não sei, eu esperava mais como um todo do projeto. Os visuais estão bem legais, os backgrounds estão bonitos. Gostei que a cidade tá colorida ali, né, como acontece mesmo, mas tá tudo um pouquinho meio travado, a animação um pouco travada. Realmente, assim, ó, parece bem longe de um Batman Ninja. Porque o Batman Ninja pode ter um roteiro qualquer coisa, mas a animação é uma ótima animação pro padrão, né, das animações da DC. Essa daqui tá, tipo, até abaixo dos padrões da DC. E aí, sendo bem sincero, esperava mais. Eu esperava que o visual fosse me conquistar mais. Mas a história parece tá interessante. Mas também é só a minha opinião, tá? Por favor, comentem aqui o que vocês acharam do Batman Azteca. E agora vamos pro último assunto, que é o assunto dos quadrinhos. O grande evento da DC que vai acontecer em breve é o DC KO. A DC anunciou esses dias, né, já dizendo que iria ter mais novidades na Comic Con. A Comic Con de San Diego começou e realmente a gente teve algumas novidades. A gente tem o Mark Waid e o Scott Snyder falando um pouco sobre esse assunto. Eles revelaram que o KO vem da palavra King Omega, que é o que o Darkseid se tornou, né, o Rei Ômega. Também foi revelado um pouco mais de detalhes envolvendo o tal do torneio. É um torneio que vai ter 5 fases. Eles revelaram um pouco do chaveamento. E a gente tem ali, ó, Superman, Mulher Maravilha, Capuz Vermelho, Zatanna, Monstro do Pântano, Cyborg, Guy Gardner, Capitão Átomo e Supergirl. E o torneio realmente é isso, é um mata-mata com heróis, eles lutando com tudo pra ver quem avança. E no final enfrenta o Darkseid. Cara, esse torneio vai ser uma farofada boa demais. Vai ser bom demais essa saga. Impossível essa saga não ser legal. Cada um dos heróis vai poder levar um objeto pra luta. Por enquanto, a gente só tem informações do objeto que o Superman vai levar. É uma soqueira que tem 5 sóis no punho. Então o cara vai realmente carregar 5 sóis na mão, sabe? E dar soco nas pessoas. E, cara, eu só fico pensando... O Capuz Vermelho tá no torneio, o que ele vai fazer contra isso? Coitado do Capuz Vermelho. Ah, Gabriel, mas e o Batman? O que ele vai fazer também? Pois é, tem novidades envolvendo o Batman também. Eles revelaram a primeira imagem do Batman dessa saga. E o Batman não vai participar do torneio. Pois é, se você tava esperando preparo, não vai ter tanto preparo assim. Na verdade, é o preparo de um outro jeito. O Batman vai estar envolvido, sim, na saga. Mas ele vai estar fazendo uma outra coisa. O que talvez seja até melhor, né? Porque se você coloca o Batman no torneio, é como colocar o Goku ali, né? A gente sabe que vai vencer. E pra evitar a fã da DC que fica chorando quando o Batman ganha com preparo, vamos colocar o Batman fora, né? Deixa o Batman fora. Como fã de Dragon Ball, eu tô achando essa ideia muito legal.
Mal posso esperar pra ver essa saga. Cara, essa saga vai ser demais. Vai ser demais. Fazia muito tempo que eu não ficava empolgado pra um mega evento da DC como esse, porque o conceito é tão idiota, mas tão legal, que não tem como dar errado, não tem como dar errado. E a gente tem novidades do universo Absolute. Confirmado que o primeiro crossover que a gente vai ver é do Batman com a Mulher Maravilha. Isso vai acontecer num quadrinho da Mulher Maravilha. Também foi confirmado pelo Scott Snyder que a gente vai ter a introdução de 2 personagens Absolute. O Espantalho Absolute e o Capuz Vermelho Absolute. Agora, eles não entraram em detalhe de quem que é esse Capuz Vermelho, tipo Jason Todd, ou se é tipo a gangue do Capuz Vermelho, sabe? Isso que eu não entendi direito. Eu acho que tem alguma coisa a ver com Jason Todd, mas vamos ver. Agora, o mais importante é que eles anunciaram Arqueiro Verde Absolute, e que inclusive vai ser desenhado, né, pelo brasileiro Rafael Albuquerque. Pô, essas imagens aí estão bem legais, gostei do visual. Vamos conferir essa HQ quando ela sair. De qualquer jeito, aí o universo Absolute continua se expandindo. O Scott Snyder já tinha dito que esse universo vai continuar enquanto estiver vendendo. Então, assim, tá vendendo, eu acho que vai continuar bastante e a gente provavelmente vai ter muitas outras HQs aqui. E que bom que a gente vai ter o primeiro crossover, mais heróis, para eventualmente a gente ter a tal da Liga da Justiça Absolute, que eu tenho certeza que tem uma galera esperando como eu. Enfim, galera, essas são as novidades da DC de hoje. Ufa, foram muitas aí. Hoje foi uma tonelada. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Vocês estão ligados? Dale DC. E esse foi o vídeo com as novidades do DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.